Fala galera, hoje é dia de mais dicas do Cartola, 31ª rodada de 2020-2021 para vocês. Essa já adianto para vocês, é uma rodada complicadíssima, porque os 6 líderes do campeonato vão jogar entre si em 3 confrontos extremamente complicados. Então a gente vai ver muitos jogadores que não estão sendo acostumados a estar entre os mais escalados, sendo também bem cotados para essa rodada. Então o nosso time vai ficar bem diferente do que ele costuma ficar, com várias apostas e vários jogadores diferentes. Vem comigo? Bom pessoal, 72,13 pontos na última rodada, foi uma pontuação de mediana para boa, não vou reclamar, é sempre acima da média dos cartoleiros, muito acima dela, e acima daquilo que a gente tenta colocar como meta pro Cartola pro ano, que é de 60 pontos. Essa rodada, como eu falei, com os líderes se enfrentando, a gente tem Grêmio contra o Atlético Mineiro, a gente tem o Palmeiras contra o Flamengo e o São Paulo que encara o Inter. Eu acho que esses são todos confrontos muito difíceis, que eu vou fugir da aposta, mas entre todos esses eu acho que quem tem mais chance de ganhar é o Grêmio, porque vem numa fase muito boa dentro de casa. O Atlético Mineiro, apesar de estar entre os líderes, não é muito bom fora de casa, ainda não conseguiu se acertar jogando fora dos seus domínios. Enquanto isso, outros dois jogos eu acho um pouco mais equilibrados. O São Paulo caiu muito de rendimento, encara o Inter que está numa crescente, enquanto o Flamengo, que não é tão bom em casa, encara um Palmeiras que é muito bom fora. Então acho que são confrontos difíceis de você apostar e não tem um mandante como um favorito muito claro. A exceção desse jogo aí do Grêmio, que eu acho que vale fazer uma outra aposta para rodada. Já abrindo aqui na tela de escalação, pessoal, acho importante falar para vocês também que eu acho que tem 2 jogos que são chave para essa rodada, com favoritos um pouco mais claros do que a outra. Na verdade, são 3 jogos. O primeiro deles é o Atlético Goianiense, que joga fora de casa contra o Botafogo. O Atlético Goianiense faz uma campanha muito boa fora de casa, é um dos melhores times jogando fora de casa no campeonato. Enquanto isso, o Botafogo está bem afundado, acho que já está fadado ao rebaixamento, complicadíssima a situação do Botafogo, dificilmente vai se safar. Também o Bragantino jogando em casa contra o Vasco. O Vasco parecia que ia dar um fôlego maior com a chegada do Luxemburgo, mas já perdeu para o Coritiba, que era o lanterna na última rodada. Joga fora de casa, o Bragantino também é um bom mandante, então acho que esse é um jogo chave. E o principal deles para mim é Corinthians e Sport. O Sport é um time que tem muita dificuldade para marcar gol. Para marcar gol fora de casa é pior ainda, então confio muito no Corinthians nessa partida, apesar da derrota de 4-0 no clássico para o Palmeiras. Começando o nosso time, pessoal, como é de praxe aqui no nosso goleiro, vamos escolher o goleiro com a maior média, que é o Jean, que tem toda aquela questão de ser o batedor de pênalti, vem feito boas pontuações regularmente, mesmo quando toma vários gols, como foi o caso da rodada passada, enfrentando o Botafogo, que eu acho que não tem muita mais pretensão no campeonato, dificilmente vai se safar, como eu falei. Acho que pode ser uma ótima rodada para escalar o Jean, buscando também defesas difíceis, porque o Botafogo não é um time que não chega completamente no ataque, ele chega, mas não tem tanta qualidade para botar a bola para dentro, então por isso, Jean, goleiro mais regular do ano no Cartola, vai ser o nosso dono da meta. Nas laterais, pessoal, as laterais mais escaladas da rodada são os dois do Corinthians, Fábio Santos e Fagner. A gente vai fugir deles, de botar os dois, porque na zaga também tem outro jogador do Corinthians que eu quero colocar e não tô tão confiante a ponto de triplicar o Corinthians na rodada. Então a gente vai escolher aqui o Fagner. É claro que o Fábio Santos tem uma média maior do que a dele, bate pênalti também, não sei se no Corinthians ele vai bater pênalti também, que tem o Jô, o próprio Fagner que estão batendo pênalti também, mas acredito que o Fagner seja melhor para a rodada, porque o lado esquerdo da defesa do Sport é mais frágil defensivamente do que o direito. E tem uma questão também que o Júnior Tavares, que é o lateral esquerdo titular, ele foi expulso na última rodada contra o Fluminense, então ele está suspenso. Quem deve jogar é o Sander, que é um lateral extremamente criticado, muito questionado pela torcida, então acredito que o Fagner, como é um cara muito ofensivo, vai atacar demais essa partida, pode entrar na área, pode fazer a mesma coisa que ele fez no jogo contra o Fluminense, que é entrar na área, finalizar, bater pro gol, dar assistência, até fazer gol, como foi no caso contra o Flu. Companheiro de lateral aqui do Fagner, quase que eu esqueci de falar, vai ser o Felipe Jonathan dos Santos. Acho que é uma aposta um pouco mais ousada. O Santos deve vir com o time reserva contra o Fortaleza. Não tem um bom histórico contra o Fortaleza desde que o Fortaleza subiu para a primeira divisão. O Santos não ganhou nenhuma vez, mas o Felipe Jonathan é um cara que desarma demais, principalmente fora de casa. Ele vai estar jogando em casa também, ele é um cearense, né? Vai jogar contra o Fortaleza. Ele torce pro Ceará, né? De infância, o Ceará é o time de infância dele, então acho que ele pode entrar motivado, fazer uma boa partida, roubar umas bolas, quem sabe não sair com SG, já que o Fortaleza não é um ataque tão improdutivo. Para a zaga, pessoal, tem um nome que eu acho que é bem indiscutível, deve aparecer em grande parte dos times, é o Gemerson do Corinthians, fez só uma partida no campeonato, mas fez 4,70 nessa partida, segurando o SG com um desarme, não é tão animador essa pontuação, mas já que o Gil não vai jogar, vai ser Gemerson e Bruno Mendes, a defesa do Corinthians para essa rodada, está mais confiante
confiante no Gemerson por tudo que ele já fez em outros anos no Cartola, tudo que ele já fez em outros anos no futebol também, um zagueiro extremamente promissor no Atlético Mineiro. A gente vai escalar ele. O segundo zagueiro que a gente vai escalar nessa rodada é uma aposta, né? Acho que pouquíssimos times vão escalar ele, mas vou escalar pelo mesmo motivo que eu já escalei vários outros zagueiros em outras rodadas, porque não é um zagueiro que atua como zagueiro. É o caso do Pereira do Atlético Goianiense, acho que vai ser pouquíssimo visado, mas ele atua como primeiro volante. É um volante espetacular pro Cartola? Não é. Não rouba tantas bolas, não costuma fazer tantas pontuações com desarmes. Mas sempre um volante é melhor para desarme, para roubada de bola do que o zagueiro, porque ele consegue dar mais o bote, o zagueiro não pode sair tanto para dar o bote porque ele fica muito exposto, então isso prejudica demais na pontuação do zagueiro. Como tem chance de SG também contra o Botafogo, eu vou apostar no Pereira para essa rodada que eu acho que vai ser pouquíssimo visado. Mas se você quiser ir um pouco mais no óbvio, a outra alternativa também é o Léo Ortiz do Bragantino, joga contra o Vasco em casa. Talvez não estou confiando tanto no SG do Bragantino, que não se caracteriza por ser uma zaga tão sólida, acho que o Vasco também está numa crescente. Joga com o Cano, joga com o Benítez. Então, Léo Ortiz é uma boa, é o segundo zagueiro mais claro da rodada, mas preferi com o Pereira por tudo aquilo que eu falei. Meio de campo achei bem complicado para a rodada. A gente vai aqui com o Vina, com certeza. Vejo ele como uma unanimidade, mesmo atuando fora de casa. É contra o Goiás, que recuperou, mas perdeu por 3-0 pro Flamengo na última rodada. Vai vir com vários desfalques por suspensão nessa rodada aqui. Assistiu o jogo, vários jogadores tomaram o terceiro cartão amarelo. Então a gente vai com o Vina. Tem um bom retrospecto contra times da parte de baixo da tabela, que é o caso do Goiás. Acho que é unanimidade, não tem muito o que discutir, então a gente vai com o Vina para começar no nosso meio de campo. Acho o Alisson do Grêmio uma boa opção também, ele costuma atuar bem nesses jogos mais complicados, desarma bastante, sofre bastante falta, então acho que o Alisson é uma boa opção, mas vamos completar o nosso meio com primeiro com o Casares do Corinthians, que é um ótimo jogador, tem feito boas partidas pelo Corinthians, então a gente vai começar aqui com ele e vai finalizar o nosso meio de campo com uma aposta, que é o Wellington Rato do Atlético Goianiense. É um meia que atua mais como ponta, já deu 2 assistências aqui no Cartola esse ano, vou abrir aqui para vocês verem, também fez um gol numa partida que não estava valendo para o Cartola. É um jogador que melhorou bastante o sistema ofensivo do Atlético Goianiense, ele chegou no time do Ceará, se eu não me engano, e tem feito boas partidas, já assisti ele jogando, gosto dele, é um jogador que finaliza bastante pro gol, gosta de cortar pro meio, fazer aquela finalização de canhota, acredito que ele pode marcar um gol nesse time bem frágil do Botafogo. Passando para o nosso ataque, pessoal, não teremos Marinho, que não viajou pro jogo do Santos contra o Fortaleza, então a gente vai ter que se desdobrar para encontrar alternativas nesse ataque. Acho o PP uma boa opção, por aquilo que eu falei no começo do vídeo. Retrospecto do Grêmio contra o Atlético Mineiro jogando em casa é bem favorável, e também o Atlético Mineiro não é um visitante tão perigoso. Então por isso acho que o PP é uma boa opção, assim como o Claudinho, que para mim, assim como o Vina, é uma unanimidade da rodada. Já vai até escalar ele aqui, jogando dentro de casa, a média dele é absurda. Ele tem batido o pênalti, tem feito bastante gol, então a gente vai começar nosso ataque com o Claudinho. Gabigol também, ótima opção, ele sempre costuma ir bem nesses jogos mais complicados, gosta de jogo grande, faz bastante gol no Palmeiras também, historicamente, é um carrasco do Palmeiras, mas não vamos de Gabigol. Acho que Renato Kaiser também é uma boa opção, já fez vários gols fora de casa nesse campeonato, e o Bahia não é uma defesa nem um pouco boa, mas também vamos deixar ele de lado. Nessa rodada aqui a gente vai completar nosso ataque com 2 centroavantes, e 2 centroavantes que vivem momentos distintos. Um tem feito muito gol, que é o Diego Souza, já vou até escalar ele aqui, vou comprar ele. Quase toda rodada ele tá fazendo gol, mesmo quando não vale pro Cartola, ele tá marcando gol pra caramba. E mesmo no Cartola, que muita gente não gosta de escalar ele, porque ele não pontua muito com scouts não decisivos, ele tem feito ótimas pontuações, como vocês podem ver aqui, não tem negativado, então tô confiando no Diego Souza nessa rodada. Também tem toda aquela questão de lei do ex, mas é claro, vocês podem até falar, que time que não é ex do Diego Souza? Já passou por tudo quanto é time aqui no Brasil, mas nesse caso ele se destacou também bastante no Atlético Mineiro, eu acho que pode ser uma boa rodada para ele. E a gente vai completar nosso ataque com um cara que não vive um bom momento, isso é indiscutível, desde que voltou ainda tá tentando encontrar o seu espaço, mas eu acho que esse é jogo pro jogo, não tem muito o que falar. Acho que o Sport vem fechadinho, o Corinthians vai abusar de lançamento na área, cruzamento pro jogo, ele é alto, ele é bom de cabeça, marcou um golzinho, se desencantou acho que há 2 rodadas atrás, depois não marcou mais, tem só 4 gols no campeonato, mas acho que essa pode ser uma boa rodada pro jogo, fazer uma baita pontuação, porque qualidade ele tem, a gente sabe disso, tá certo? Então completando nosso ataque aqui com o jogo. O meu time com o SG mais provável também de marcar bastante gol, vem mordido depois da derrota do Clássico. Nosso técnico para essa rodada vai ser ele mesmo, Wagner Mancini do Corinthians.
Na hora de escolher nosso capitão, pessoal, a gente sempre vem com aquele critério de escolher jogadores que pontuam bem sem fazer gol, sem dar assistência. E nessa rodada, o jogador que mais se enquadra nessas características do nosso time é o Claudinho. Um cara que finaliza muito do gol, o dono do time do Bragantino, então por isso ele que vai levar a nossa faixa de capitão na rodada. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje, espero que elas tenham te ajudado. Se te ajudou, já deixa o like aqui nesse vídeo, que ajuda demais a gente continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Se inscreve no canal também, que ajuda muito. Comenta aqui embaixo também qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que você quiser saber sobre a rodada do Cartola, que eu tô sempre lendo e respondendo vocês, tá certo? Então até o próximo vídeo, aquele abraço e fui!